Boa tarde, gente, tudo bem? Jordani Scherer, Scherer Assessoria e Consultoria Jurídica. Na internet, www.schereracj.com.br e aqui no canal é Scherer ACJ, ACJ, letras maiúsculas. Rapidamente explicar uma coisa para vocês aqui. Semana passada eu interrompi o vídeo de uma forma meio estranha, meio abrupta assim, né, do nada. Isso explica o fato de que eu já tinha gravado 20 minutos de vídeo falando sobre férias. Então eu encerrei o vídeo na metade, cortei ele e agora eu estou encaminhando para vocês aí, anexando aí no meu canal, a segunda parte do vídeo que fala sobre férias. Tá bom? Era para ser quarta-feira, infelizmente estamos aí na quinta, não deu tempo de colocar ontem, mas é um vídeo por semana, tá bom? Espero que vocês gostem, no final do vídeo deixa o like, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, sugere novas pautas. Semana que vem nós vamos falar sobre adiantamento de legítima, direito de família, uma matéria bem interessante que foi sugerida por um amigão que está lá em Santa Catarina, tá bom? Prazer falar com vocês novamente, Deus abençoe e bom resto de semana para todo mundo aí. Roda a vinheta! Artigo 130, ele mostra o período aquisitivo, primeiros 12 meses, e o período concessivo, os próximos 12 meses. O empregado não pode trabalhar mais de 2 anos sem tirar férias. Ele pode trabalhar 23 meses e 29 dias. Ele não pode completar 2 anos sem tirar férias, tá? Esse mesmo artigo 130, ele tem uma tabelinha dos descontos que o empregador pode descontar das férias se o empregado faltar injustificadamente. Porque se ele faltar justificadamente, não pode descontar nem salário, nem das férias dele lá, tá? Mas se faltou injustificadamente, não trouxe atestado, artigo 130 te dá uma tabelinha ali, tá? Importante saber o seguinte, ali tem vários períodos ali, mas o mais importante ali é o seguinte: faltou mais de 32 vezes no ano sem justificar, não vai ter mais direito a férias, porque aí vamos e viemos, né? Faltou já mais de um mês, ainda vai querer tirar um mês de férias? Com todo respeito, empregado, aí não vai dar. Não tem patrão que aguente isso aí, tá? Então cuidado. O que mais que a gente tem aqui? Artigo 131, tá? Ele mostra as ausências que não podem ser consideradas como faltas ao serviço, tá? Então não confundam o artigo 130, que aí sim é falta ao serviço, não justificou, tu vai poder descontar, inclusive tem a tabelinha que eu acabei de falar, mas o 131, ele fala quais são as faltas que não vão ser consideradas, não são faltas, desculpa, ele fala das ausências que não podem ser consideradas como faltas, tá? Como, por exemplo, no caso de aborto, no caso de casamento, falecimento de cônjuge e tudo mais. Dá uma olhada depois lá no 131, tá? 132, serviço militar também não pode ser em prejuízo ao empregado, tá? Daqui a um pouco ele é chamado para prestar um serviço militar ou alguma coisa do gênero, o período aquisitivo dele continua valendo, não pode ser prejudicado por causa desse tipo de serviço, desde que ele se apresente até 90 dias depois da baixa. Ah, deu guerra. Tava trabalhando, sou empregado, fui pra guerra e coisa e tal. E aí terminou a guerra, me deram baixa no quartel e eu demorei 92 dias para me apresentar de novo na empresa. Aí o meu período aquisitivo cai por terra. Mas se eu me apresentei de novo na empresa antes de 90 dias, a partir da minha baixa, aí continua valendo, continua correndo o meu período aquisitivo, tá? Eu não posso ter prejuízo, eu, empregado, não posso ter prejuízo no meu período aquisitivo por causa dessa questão aí do serviço militar, artigo 132 da CLT, tá bom? Artigo 133, mostra os casos de perda do direito de férias, artigo 133, tá bom? Eu destaquei aqui o inciso 3, que fala assim, ó, por exemplo, calamidade pública, incêndio ou alagamento, né, enchente, coisa e tal. Se a calamidade pública culminar com o fechamento da empresa por mais de 30 dias, já não tem mais direito a férias o empregado, porque o empregado já parou 30 dias, né? Aí só cabe ao empregador remunerar, pagar, né? Essa parte do pagamento das férias, o texto constitucional e tudo mais bonitinho tem que fazer. Mas já aproveita que parou e vai ter que reformar toda a empresa e já dá férias pro pessoal. Isso pode ser feito, artigo 133, tá? Empregador, tu tens que avisar o sindicato da categoria e o Ministério Público do Trabalho caso isso ocorra. Inciso 3º do artigo 133 da CLT, tá? Depois a gente tem mais algumas coisas aqui.
toda interrupção de serviço, ela deve ser anotada na carteira de trabalho do empregado. Essa é a regra do parágrafo 1º do mesmo artigo que eu acabei de referir ali para vocês, o 133, tá bom? Então tem que ser anotado. Interrompeu calamidade pública, tem que avisar e, além de avisar, anotar na CTPS, tá bom? O empregador, desculpa, é quem escolhe a época da concessão das férias, tá? Que deve ser uma vez só, concedida de uma vez só, tá? Artigo 134 combinado com o artigo 136 da CLT. O 136 fala do melhor interesse ao empregador e o 134 fala, cabe ao empregador escolher o período da concessão de férias, tá? A reforma da CLT. Agora as férias podem ser divididas em até 3 vezes, 3 períodos, tá? Antes da reforma de 2017, final de 2017, tinha que ser concedido em uma vez. Ainda é em uma vez, mas excepcionalmente pode ser dividido em 3. Antes era uma vez e excepcionalmente 2 vezes, tá? Então agora é um período a mais, tem essa questãozinha aí que a reforma da CLT nos trouxe, tá bom? O que mais a gente tem aqui? O artigo 134... tem que comunicar por escrito. Lembra do prazo que eu falei? Prazo para pagar até 2 dias antes. Comunicar por escrito a concessão de férias, artigo 134. Tem que passar recibo para o empregado com antecedência mínima de 30 dias. Eu estou no dia 5 de outubro, o camarada vai começar no 5 de novembro as férias dele. Aí tá valendo, passa lá recibo pro cara e aí tu tá cumprindo direitinho ali as normas seletistas, né? Artigo 134, tá? Tem que anotar sempre essa questão das férias nos livros de registro dos empregados, além da CTPS. O empregado tem que entregar a CTPS para anotar isso, senão não vai poder sair de férias. Cuidado, empregado, tu tem esse ônus também, tá? E aí ficam ressalvadas as microempresas, tá? Elas não precisam anotar no livro de registro, na CTPS tem que anotar. E se tiver calamidade pública ali, suspendeu por mais de 30 dias, aquilo que eu acabei de falar, microempresa não precisa comunicar aos órgãos também, tá? Fica dispensada dessa necessidade. É a legislação 123 de 2006 que fala isso aí, artigo 51, tá? Olha, tem alguns números aí que eu acabo lembrando de cabeça, assim, que eu meio que decoro. Não é muito a minha praia decorar números, mas vamos lá. Tá? Depois o que a gente tem mais aqui? Artigo 136, essa aqui é interessante, os membros da mesma família, que são empregados da mesma empresa, eles podem pactuar para gozarem férias juntos, desde que isso não atrapalhe no escopo da empresa, tá? Então não tem problema nenhum, vocês vão poder, marido e mulher, pai e filho, enfim, trabalham juntos ali na mesma empresa, vão poder gozar férias juntos, tá? Sem problema nenhum. É o parágrafo 1º do artigo 136, tá? Parágrafo 1º do 136 fala isso aí sobre os membros da mesma família. Isso é interessante, tá? O empregador que não dá as férias de forma correta, ele pode ser impelido financeiramente, depois de uma ação trabalhista, a ter que conceder as férias de uma vez, né? Tipo, tá me enrolando, eu sou empregado, né? Patrão, tu tá me enrolando, então eu vou lá, mesmo trabalhando, entro com uma trabalhista para exigir que me conceda essas férias. Eu vou ganhar. E aí vai vir multa diária de 5% do salário mínimo regional. Então, cuidado, empregador, tu podes incorrer nesta multa financeira aí até que tu concedas as férias do empregado. Tá? Isso é parágrafo 2º do artigo 136 da CLT. 138 da CLT, durante as férias o empregado não pode fazer bico em nenhuma empresa aí, ele até pode trabalhar desde que formalmente em outra empresa. Por exemplo, eu tenho 2 empregos, a minha carteira de trabalho está assinada em 2 empregos, beleza, aí sim, mas se for pego fazendo bico por em algum outro lugar, ele pode se complicar dentro da empresa dele, tá? 139, aí fala das férias coletivas, tá? Detalhe, olha o verbo. Poderão ser concedidas férias coletivas, ou seja, não é uma obrigatoriedade do patrão. O patrão dá as férias coletivas se ele quer. Existem as férias individuais, que foi o que a gente falou até aqui, do 129 até o 138, e agora a partir do 139, férias coletivas que poderão, tá, ser concedidas de forma coletiva. Ele tem que dar as férias, mas pode ser de forma coletiva ou individual, tá? Detalhe também importante aqui, ele pode conceder para a firma toda ou só para setores. Já vieram reclamar para mim, mas o almoxarifado saiu de férias e eu trabalho na produção, quero sair de férias. Não
Tá lá no artigo 139 caput dizendo o seguinte, que poderão ser concedidas férias para todos da mesma empresa ou setor. Ou seja, se é um setor diferente, ele não tem a obrigatoriedade de dar. Ele dá se ele quer. Tá? Elas podem ser usufruídas em 2 períodos anuais. Olha que interessante. Antes da reforma da CLT, tudo era 2. Era 1, excepcionalmente dividido em 2. Com a reforma da CLT, as individuais, férias individuais, é 1, excepcionalmente dividida em 3. Mas as férias coletivas continua em 2. Tem que ser em 1, mas excepcionalmente pode ser dividida em 2. Essa continua 2, tá? Detalhezinho importante, então, para vocês saberem, tá? E o empregador, nesse caso aqui das férias coletivas, ele tem que comunicar o MPT com antecedência mínima de 15 dias antes do início do gozo das férias coletivas, tá? E o mesmo modus operandi ao sindicato, né? E o sindicato da categoria também tem que ser comunicado 15 dias antes, ficando a microempresa dispensada dessa situação aqui. Não precisa comunicar o sindicato e o MPT do início do gozo de férias. Tá certo, gente? Finalizamos aqui um pocket, digamos assim, sobre férias do trabalhador. Agradeço a atenção de vocês, desejo uma boa semana para vocês, que Deus abençoe todo mundo. Te inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, ativa o sininho para receber aí as novas notificações, compartilha esse vídeo, www.schereracj.com.br, entra lá, fala comigo pelo WhatsApp, me manda um e-mail, qualquer coisa do gênero, tá? Eu estou à disposição. A nossa empresa ela trabalha basicamente assessorando outras empresas, mas a gente atua também cuidando de empregados, em matéria civil também a gente trabalha bastante, consumidor também. Vai ser um prazer sempre atendê-los, mas o escopo desse canal e deste vídeo, desse instituto aqui, é apenas disseminar informação e conhecimento para as pessoas que ainda carecem, infelizmente, dessas informações. Certo? Obrigado por todo mundo. Vou cortar meu cabelo porque eu tô com frio, tô até com um rabinho já aqui, ó, mas em que pese a careca, eu tô me sentindo cabeludo, a barba tá bonita, já chegou a minha chapinha, vou trabalhar a chapinha depois aí, porque eu tenho uma audiência para fazer, mesmo que seja tela presencial, eu tenho que dar uma arrumadinha, faz parte. Tá, gente? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês aí e até a próxima.